Olá, seja bem-vindo a mais um devocional de Natal aqui do Ministério Fiel. Ao longo desse mês de dezembro, nós estamos oferecendo para toda a nossa querida comunidade pequenas e breves meditações bíblicas a respeito do nascimento de Jesus. Nós esperamos que esses momentos estejam sendo muito proveitosos e edificantes para cada um de vocês que nos acompanha aqui. Hoje, de forma especial, nós vamos nos voltar para o primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus 1, versículo 1, que eu peço que você leia juntamente comigo. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Cada palavra dessa afirmação de Mateus é significativa e mereceria um estudo aprofundado. Mas eu quero me debruçar hoje com vocês sobre a expressão filho de Abraão. Jesus aqui é chamado de filho de Abraão. Quando Jesus nasceu, quando ele se fez homem, quando ele assumiu a humanidade, ele assumiu também diversas filiações. Ele não apenas era filho de Maria e José. Quando Jesus nasceu, ele se fez filho também de outras pessoas. Nós usamos a palavra filho na nossa cultura com o sentido de filho direto, um descendente direto. Um filho meu seria, portanto, na nossa cultura, alguém que nasça de mim, ou da minha esposa, no caso, né? Na cultura bíblica, a palavra filho tem um sentido um pouco mais amplo. A palavra filho tem o sentido de descendente. Quando o texto bíblico, aqui em Mateus 1, chama Jesus de filho de Abraão, o que o texto quer dizer é que Jesus é um descendente de Abraão. Jesus é um descendente de Abraão, do patriarca Abraão. Quando Jesus se fez carne, quando ele assumiu a humanidade, ele assumiu também diversas filiações. E uma delas foi a filiação abraâmica. Jesus se fez filho do patriarca Abraão. Mas a questão que eu faço para você nesse momento é: por que Mateus começa o seu evangelho destacando que Jesus é filho de Abraão? Qual que é o significado disso? Se você olhar para o evangelho de Mateus como um todo, você vai perceber qual que é a intenção dele ao chamar Jesus logo de cara de filho de Abraão. O evangelho de Mateus tem uma intenção muito clara e definida para nós. Mateus quer mostrar para nós que aquela ufania étnica de muitos judeus da época de Jesus era completamente injustificável. Muitos acreditavam que o simples fato de descenderem fisicamente de Abraão os colocava num tipo de relacionamento especial com Deus. Era como se Deus os amasse simplesmente porque eles descendiam de Abraão. Mas Mateus combate esse ensino, porque Jesus combateu esse ensino. Mateus se esforça por demonstrar que quando o Messias se manifestasse conforme a promessa antiga, ele se manifestaria não para humilhar as nações, mas para abençoá-las. Uma típica concepção messiânica dos tempos de Jesus era: quando o Messias vier, ele vai exaltar o povo judeu, o povo que descende de Abraão, Isaac e Jacó, e vai humilhar as demais nações. Mas a concepção bíblica a respeito do Messias é diametralmente diferente. O Messias se manifesta não para humilhar as nações, não para lançá-las por terra. Ele se manifesta para trazer bênção às nações. Ao longo do Evangelho de Mateus, nós temos muitas evidências da sua real intenção. No capítulo 3, por exemplo, do Evangelho de Mateus, João Batista se dirige aos seus contemporâneos judeus e diz: vocês estão se orgulhando porque descendem de Abraão? Saibam que Deus pode suscitar descendência a Abraão até mesmo de pedras. Mais para frente, no Evangelho de Mateus, Jesus diz que muitos viriam do Oriente, do Ocidente, e se sentariam à mesa no reino dos céus, juntamente com Abraão, Isaac e Jacó, com os patriarcas. Na mesa celestial, junto dos patriarcas, não vai haver apenas pessoas que tenham o seu mesmo sangue em suas veias. Vai haver pessoas de todas as nações, de todos os povos, todos aqueles que têm fé em Jesus vão se juntar nesse banquete celestial aos patriarcas de Israel, Abraão, Isaac e Jacó. No capítulo 22 do Evangelho de Mateus, Jesus nos conta também uma parábola muito interessante, a parábola das bodas. Nessa parábola, um rei rico, muito conhecido, realiza as bodas do seu filho.
Então envia os seus servos para convidarem algumas pessoas. Essas pessoas não dão a mínima para o convite feito por esse rei. Eles rechaçam por completo esse convite e não percebem a honra que é participar dessa cerimônia. Então o rei, enfurecido, indignado, envia os seus servos para convidarem outras pessoas. E essas outras pessoas dão ouvidos ao convite. Então comparecem à cerimônia de casamento do filho desse rei. Essas pessoas que rejeitam o convite são esses judeus da época de Jesus que criam que quando o Messias se manifestasse, ele se manifestaria para humilhar as nações. São os judeus que rejeitam que Jesus é o Rei dos Reis, é o Messias prometido. As demais pessoas que são convidadas são os gentios. Elas têm lugar nesse banquete maravilhoso, nas bodas do Filho do Rei. O Evangelho de Mateus se esforça para demonstrar para nós, leitores, que quando o Messias se manifestasse, ele se manifestaria não para acabar com as nações, para humilhar os gentios. Ele se manifestaria para abençoar as nações. E aqui nós devemos aduzir um conceito fundamental, uma promessa fundamental do Antigo Testamento. Deus se manifestou ao patriarca Abraão e lhe fez uma promessa. Em Gênesis 18 e também em Gênesis 22, nós lemos que a promessa que Deus fez para Abraão foi a seguinte: Abraão, em você, ou por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Por meio de Abraão e da sua descendência, a bênção viria sobre as nações. As nações que estavam debaixo de maldição desde a queda passariam a ser abençoadas por um descendente prometido do patriarca Abraão. O Messias, quando se manifestasse segundo a promessa, traria a bênção sobre todas as nações. Esses são os termos da promessa. E vocês se lembram como acaba o Evangelho de Mateus? Acaba com o ide. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a todas as nações. Nós precisamos anunciar o Evangelho a todas as nações. A expressão grega traduzida como todas as nações, em Mateus 28, no ide, é a mesma que nós encontramos na promessa feita a Abraão, em Gênesis 18 ou em Gênesis 22. Todas as nações. Porque todas as nações precisam ouvir as boas novas do Evangelho. Porque Jesus cumpre a promessa feita ao patriarca Abraão. Jesus é o descendente prometido de Abraão, que quando viesse, abençoaria as nações. Esse é o motivo fundamental pelo qual Mateus começa o seu evangelho chamando a atenção de seus leitores para o fato de que Jesus é o filho de Abraão. Ele é o descendente de Abraão que se manifesta não para amaldiçoar as nações, não para acabar com elas, não para humilhá-las, mas para trazer bênção sobre elas. Jesus traz bênção sobre as nações. A mensagem do Evangelho de Mateus, a mensagem do nascimento de Jesus, é que a bênção chegou. A bênção se manifestou entre nós. A bênção era um pequeno bebê indefeso, nascido de uma pobre família judia, nascido numa pequena cidade judia. A bênção é uma pessoa, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que agora nós precisamos compartilhar com as nações. Porque esse menino se manifestou justamente para trazer bênção às nações. A vontade de Deus é que nós anunciemos a todos os povos, em todos os lugares, que a bênção veio ao mundo. Eu quero te incentivar nessa breve reflexão a sair por todas as partes, proclamando a glória de Jesus Cristo, anunciando a todos que o bebê prometido chegou, a promessa se cumpriu na pessoa de uma criança recém-nascida. Nós devemos sair por todas as partes, anunciando a glória do Senhor Jesus Cristo. Talvez Deus queira chamar você para ser um missionário. Talvez Deus queira chamar você para ser um pastor, para se dedicar integralmente à obra de anunciação do nascimento do Redentor prometido, do Filho de Abraão prometido. Pense seriamente na possibilidade de Deus querer você no campo missionário. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Deus te abençoe ricamente e até a próxima.